A preocupação do Governo em mitigar assimetrias regionais ao nível do desenvolvimento e das oportunidades levou a que ficasse estabelecido que as regiões mais carentes de desenvolvimento vão receber 93% dos cerca de 21 mil milhões de euros, se excluirmos aqui os fundos dirigidos à agricultura, do Portugal 2020. O Norte vai receber mais 25% do que no anterior quadro comunitário 2007-2013. Penso que são boas notícias para os empresários aqui presentes, a que sei que não faltam projetos, e são boas notícias para toda a região Norte. Eu faço votos de que se tire o máximo partido destes programas e dos recursos que aqui a regiões do Norte foram alocados. Queria ainda destacar outra preocupação do Governo, que é a vertente empresarial destes apoios. O apoio incondicional, que significa mais de 40% dos fundos serem destinados aos eixos da competitividade e da internacionalização, de que, aliás, já foram anunciados e lançados, abertos concursos para programas operacionais. Estão abertas as candidaturas para programas no âmbito da internacionalização e também da qualificação das empresas. Para estes eixos, como referi, são quase 10 mil milhões de euros que vão ser canalizados do Portugal 2020, o que significa mais 2,2 mil milhões de euros do que no quadro comunitário anterior, o CREN, mais quase 30% de valor para investir na economia e nas empresas, especialmente nas pequenas e médias empresas portuguesas. Esta disponibilização de fundos está a ser também acompanhada da ativação de mecanismos adicionais de financiamento. Ainda no passado, dia 26 de janeiro, aqui no Norte também anunciámos o arranque da nova linha PME Crescimento 2015, 1,5 mil milhões de euros, que junta duas novas valências às 4 que já existiam. Junta agora instrumentos de quase capital e capital, num valor de 100 milhões de euros, e uma linha de requalificação de 50 milhões de euros para as empresas, instrumentos que já foram lançados, também com o apoio da estrutura operacional da nova instituição financeira de desenvolvimento. Minhas senhoras e meus senhores, a economia portuguesa está a recuperar e a crescer. Gradualmente, é certo, mas de uma forma sustentada, e eu gostaria, uma vez mais, de referir a importância de termos, neste momento, 3 motores essenciais a puxar pela nossa economia e a ajudarem a esta agenda do crescimento. O primeiro motor que gostaria de referir, sem qualquer preocupação de elencar qualquer espécie de prioridade, é o motor das exportações. Em 2014, as exportações portuguesas de bens e de serviços terão crescido 3%. Ainda não se conhecem os números definitivos, só serão conhecidos com a publicação da balança de serviços, espero que ainda esta semana. Terão aproximado-se de um valor total de 70 mil milhões de euros.
e com um crescimento ascendente ao longo dos vários trimestres de 2014. São vários os setores que têm dado um contributo muito específico e determinante nesta evolução positiva. Diz que não foi brilhante o ano de 2014, já vi isso escrito. Bom, não terá sido brilhante, mas foi só o melhor ano de sempre da nossa história, em termos de exportações de bens e serviços. Tomara Portugal continuar a ter muitos anos pela frente, não necessariamente brilhantes, mas que fossem sempre os melhores da nossa história em termos de exportação de bens e serviços. 70 mil milhões de euros, próximo disso, em 2014. Há 5 anos eram cerca de 50 mil milhões de euros. Um crescimento de quase 40%. O maior da União Europeia, nomeadamente dos países ocidentais. Somos pelo 3º ano consecutivo, que também já não se verificava há longas décadas, desafio as pessoas, nomeadamente os senhores jornalistas, a encontrarem uma série tão boa quanto esta. Terão de procurar pelo menos 70 anos. Eu podia falar do setor agroalimentar, que terá crescido mais de 11% em termos de exportações em 2014, ou o setor do vestuário, que terá crescido 10%, ou o setor do calçado, que terá crescido cerca de 8%, como exemplos de setores que se estão a reinventar, muito na base de um tecido empresarial onde predominam as pequenas e médias empresas, de capital, sobretudo português, e que não deram ouvidos ao verbo desistir, tantas vezes declamado por políticos que não acreditaram verdadeiramente naquilo que é a ambição, a capacidade de resistência e de reinventarem-se dos empresários portugueses. O nosso papel no Governo é facilitar a vida às empresas, é abrir mercados, ajudar as empresas a afirmarem-se internacionalmente. As empresas portuguesas em 2014 exportaram mais do que em qualquer outro ano anterior, porque estão mais competitivas. E Portugal também. Com a desqualificação, a desvalorização do trabalho que as empresas, os empresários, os gestores, os trabalhadores, de que o Norte é um exemplo tão notável e tão presente hoje nesta sala aqui, não confundam na miopia da crítica política aquilo que é a crítica legítima ao Governo com a desqualificação, a desvalorização do trabalho das empresas em Portugal, porque esse vosso trabalho tem sido verdadeiramente notável e é merecedor de todos os nossos maiores cumprimentos. Em segundo lugar, é importante realçar o papel nesta recuperação económica da estabilização e da recuperação gradual do consumo privado, que terá crescido quase 2% em 2014. É preciso que se diga que, não tendo de forma substancial aumentado o rendimento disponível dos portugueses, tem de se ligar a recuperação do consumo privado
necessariamente ao aumento da confiança das empresas e, sobretudo, dos consumidores, que nos últimos meses de 2014 e já no início de 2015 atingiu o seu ponto mais alto desde maio de 2002. Entre os quais se inclui um aumento da majoração em função do número de postos de trabalho criado, um aumento da majoração para investimentos em regiões desfavorecidas, um aumento da majoração por inovação tecnológica, para além de um sistema fiscal para as startups que permite um IRC de 0%, pelo menos nos primeiros 3 anos de atividade de uma nova empresa. E o terceiro elemento deste tripé, se quiserem, para o investimento, é o acordo de parceria que, como já vimos, está neste momento a ser operacionalizado ao serviço da economia portuguesa, nomeadamente das pequenas e médias empresas. Portugal vive hoje um momento em que, mais do que nunca, é necessário o envolvimento de todos na recuperação económica do país e, nesse aspecto, eu gostaria de destacar não só o papel do setor privado, mas também da administração pública, de que são bons exemplos o IAPMEI e o ICEP, aqui presentes nesta mesa. É importante que, depois de uma primeira reforma de mentalidades que virou as empresas mais para os mercados externos, substituíram uma certa dependência e zona de conforto que encontravam nos mercados domésticos, por uma ambição maior, por uma ousadia maior e também por entrar em zonas de desconforto. Que é a segunda reforma, a segunda transformação estrutural necessária à economia portuguesa, ao tecido empresarial português, para estarmos em condições de agarrar todas as oportunidades que os talentos, as competências reveladas nas empresas portuguesas permitem. A ambição é de consolidar este crescimento económico e atirá-lo para patamares mais elevados. Patamares que permitam que a descida do desemprego continue, Portugal seja um país mais rico, um país onde a partilha dessa riqueza seja distribuída de uma forma mais justa, um país socialmente coeso e solidário, o que necessariamente passa por ter um país com mais emprego e, sobretudo, com mais oportunidades para os jovens que saem bem formados, bem educados e com vontade de trabalhar das nossas escolas e das nossas universidades. Juntos, eu tenho a certeza que vamos continuar, não só a trabalhar, mas a crescer. Estou certo que 2015 será um ano marcado por boas notícias na nossa economia e esta certeza ou esta confiança advém do facto de eu acreditar muito no vosso trabalho, muito no trabalho do setor privado, nomeadamente das empresas que constituem a economia do norte de Portugal. Muito obrigado a todos pela vossa atenção.